Me indicaram esse canal aqui, Pombo Atômico, e me indicaram pra ver o complexo, o The Backrooms de Kenny Pixels. Não sei quem que é esse Kenny Pixel, eu não sei se foi o mesmo Backrooms que a gente viu, tá ligado? Aqui lá, e a gente vai ver agora esse iceberg não, esse The Backrooms de Kenny Pixels. Vamos ver. Ok, antes de qualquer coisa a gente precisa entender o Eu não porquê conheço do que esse se canal. tratam essas backrooms no geral. E não tem nada melhor pra fazer isso do Ó, que dar não uma esquece de se inscrever, tá? Deixa o like, tamo junto. Passa no canal do Pombo Atômico também. E é nóis. analisada em cada um dos vários detalhes que compõem toda essa maluquice. Cara, o pior é que eu tenho medo de backrooms, mas também vejo como meme, tá ligado? Por causa dos jogos. Mas eu tenho medo. De universo. Começando por um conhecimento básico do que ela se trata, obviamente. É mó bem gravado de isso forma daí, bem né? resumida, as backrooms, ou bastidores, são áreas criadas a partir de anomalias espaciais. E é importante se ter em mente que anomalia espacial é um mó conceito bizarro, né, cara? pseudocientífico. Porque, tipo, eu não sei como é que chama esse tipo de lugar aqui. Ele é tipo Liminal Spaces, né? Acho que é o nome que a galera dá. É isso, né? Liminal Spaces. Que é tipo, é uns lugares estranhos que, sabe, você olha e é estranho, sabe? É um espaço vazio, é um espaço que não é confortável. É um espaço que você... Eu não sei explicar, não sei explicar. O que significa que é algo que, primeiro, não existe na vida real e que, segundo, é tecnicamente impraticável de se ocorrer com as atuais leis da física. Afinal de contas, a ideia básica desse tipo de anomalia considera que ela ocorre de forma natural, ou seja, de que ela ocorre sem que seja necessária a ação de um ser humaninho. E é melhor tu ir logo se acostumando, porque os conceitos complexos de engenharia e física não vão parar. Estilo estacionamento, tá ligado? Aquele estacionamento gigante. Verdade. Por aqui. Só nesse ponto a gente já encontra a nossa primeira dose de complexidade. BC. Na própria existência desses espaços, Vamos lá. Já que além deles serem considerados Salve, uma Albin. região fora da realidade, para alguém conseguir entrar é preciso que essa pessoa literalmente atravesse a superfície da realidade, como se fosse um clipe de... Esse vídeo aí do Backrooms que a gente assistiu é muito bom, mano. É muito bom. Videogame, tá ligado no clipe? Quando um boneco de um jogo literalmente atravessa um obstáculo, é basicamente isso. Aliás, existem até alguns vídeos de pessoas fazendo isso na vida real, entre várias aspas. Porém, a questão é que não é tão fácil quanto parece. Pra falar a verdade, entrar nas backrooms depende completamente de sorte, ou azar, dependendo do ponto de vista. Espaço liminal é um local que parece normal, mas você sente um desconforto. Existem sim alguns fatores que podem aumentar as tuas chances de acabar tropeçando no manto superficial da nossa dimensão e cair direto no colo do capeta. É muito bem feito, então né? Então vai logo anotando aí algumas dicas pra quem adora ficar perdido em labirintos infinitos e ser perseguido por criaturas dimensionais com biologia além do conhecimento humano considerado lógico pela nossa espécie. A mais óbvia delas é encontrar uma entrada. Essas entradas podem ser encontradas em paredes de tom escuro. Cara, olha isso. É muito bizarro, né, mano? Olha esse ambiente, cara. É estranho, mano. Não é um ambiente, tipo... Nossa, que aconchegante. Sabe? Projetam sombras, portas que levam a destinos desconhecidos e áreas que geram desconforto e desânimo. Essa última é bem genérica, mas... Mas, gente, não existe, tá? Esse conceito foi criado pelo moleque de 15 anos. E o moleque fez tudo no 3D, tá? Só pra avisar. Mas é um conceito legal de saber. Bem, eu acho que vocês já pegaram o espírito da coisa. Encontrar essas ditas entradas é algo que exige um mínimo de esforço, até porque nós estamos falando de anomalias na realidade que permitem que um indivíduo cruze para outra dimensão. Então, se o teu plano é se aventurar nesse lugar maluco e nem um pouco perigoso, é bom tu ter noção de que o gerador de números aleatórios do universo precisa estar 100% Como você tem certeza? Sem contar que um passeio pelos níveis não vai ser uma atração muito divertida, isso eu posso te dar certeza. Cara, olha isso. Ai, mano, olha cada lugar, velho. Olha, cada lugar que tá passando aí é estranho, mano. Começar pelo zero. O nível 0 é a primeira área que o explorador chega a cair na pegadinha da realidade. E aqui é onde a gente encontra as características mais populares. Esse moleque de 15 anos tá participando na produção do filme de Backrooms. Pô, que legal, mano. Da hora. Espero que paguem muito ele. Populares dessa anomalia. O nível 0 é literalmente muito parecido com os corredores e salas de um depósito. Ele só pegou a ideia? Foda-se, ele...
Brincadeira. Com papel de parede amarelado. Mas Essa o moleque é a fez área de bem, mais mano. O fácil moleque fez acesso os bagulhos justamente porque se certinho, mano. trata Da apenas hora. da superfície dessa dimensão estranha, tanto que ela é chamada também de lobby, ou entrada. Nesse nível, as luzes vibram uma certa frequência e essa vibração aparentemente não se trata de um som mecânico, mas sim uma reação física da própria luz que sai das lâmpadas. Olha, No que entanto, bizarro, assim cara. como muitas coisas que giram em torno das backrooms, a real origem dessa vibração não é conhecida, sendo considerada apenas resultado da relação não linear do espaço. Eu imagino que deva ser Schroeder, um mano. pouquinho complicado de entender, principalmente porque a gente está lidando com um espaço que não está condicionado às leis da física que a gente conhece, e muitos dos Parede efeitos que bugadona podem ser ali, né? observados ou são muito perigosos para serem testados, ou são impossíveis de compreender. E isso, infelizmente, é um prato cheio para a comunidade isso, encher esse universo Victor. de conceitos Oi, malucos Juco. que não fazem sentido, e que Vem possuem a única pro função backroom, de não. complicar de Vem forma ver o backroom com desnecessária o nós. conceito geral desse universo. Mas quem sou eu para reclamar? De todo modo, a partir do momento que tu coloca tuas patas no chão Cara, misteriosamente mano, o pior que esse filtro de câmera antiga é muito legal, né, mano? É muito bom, né? Da hora, mano. É bem feito. molhado dessa dimensão infinita, é bom que tu esteja preparado para enfrentar todo tipo de obstáculo que vão te impedir de encontrar uma saída, principalmente a própria estrutura do local que conta com mais de 1.200 níveis a serem explorados que podem 1.200 variar de labirintos níveis? 1.200 níveis de backrooms? infinitos, de corredores que se entrelaçam como um emaranhado de linhas, ou até mesmo cidades colossais que se parecem muito com as que nós vemos no mundo real. Porém, nada disso é mais interessante que o real perigo dessa dimensão. E sim, eu tô falando dos frutos da criatividade maluca das pessoas que nunca tocaram na grama do quintal das suas casas, que são as queridas entidades tão numerosas quanto os próprios andares. Sendo totalizadas mais de 1.000 entidades oficiais que são categorizadas em 7 classes diferentes, sendo a classe 0 Mano, tem englobando 1000 as entidades que não apresentam entidade? ameaça nenhuma, e as de classe 7 sendo criaturas quase mitológicas. E eu sei, é bem dramático, mas convenhamos que a internet incluiu o próprio Caim como SCP, então questão de drama a internet sempre foi campeã. Como agora a gente tem um tempo meio que limitado, aqui eu queria apenas citar algumas das entidades que mais me chamaram a atenção, que no caso são as consideradas Nossa, que enigmáticas. bicho é esse, Entre cara? elas existe aquele que vê tudo, que teoricamente seria o criador das Backrooms. Ele possui total controle sobre tudo e todos nessa dimensão, mas Dividete calma que Omnia. toda essa pose de Deus se torna meio peculiar quando ele é descrito como tendo a forma de um relógio computador que responde alegremente todas as perguntas que forem feitas sobre a sua criação, e que não gosta de ser fotografado. Eu não sei se é impressão minha, mas isso me parece Oxi. muito com algo que poderia sair de dentro do universo de Matrix, mas eu acredito que seja só uma semelhança ou uma coincidência. Aliás, por falar em fotografia, Dr. existe Manhattan. outra entidade bem interessante e que eu acredito que muitos de vocês devem ter pleno conhecimento, que é o cameraman. Essa entidade literalmente é responsável por registrar em imagens boa faz parte dos elementos sentido. presentes nessa dimensão, independentemente do nível ou do perigo que ele podia estar se expondo. Porém, o que é realmente interessante é que ele se trata mais de uma lenda urbana dentro dessa dimensão Faz do que uma sentido, faz presença sentido. comum. As fotos que ele Mano, tira sabe um lugar que seria uma boa backrooms? Vocês lembram? Não, nunca vi, ô Lunar. Eu quero ver algum vídeo de SCP. Mano, eu não conheço nada de SCP, inclusive. Mano, vocês lembram de um filme que é do Morgan Freeman com o... Como que é o nome? Do cara que faz o Ace Ventura? O Todo-Poderoso? Tá ligado? O Todo-Poderoso? Jim Carrey, isso. O de Deus, exato. Vocês lembram que tem uma cena dele que ele vai na casa de Deus e é tipo num escritório? Esse escritório de Deus é muito um. É muito um. É muito uma backrooms, cara. É muito. tem muita qualidade para terem sido tiradas por alguém usando uma câmera fotográfica comum ou um smartphone, mas sim por alguém com equipamento fotográfico Vai que era completo, alugado. o que elimina Não, mas completamente a se ele alugou é possibilidade dele, de né, ser Cris? algum explorador ou vagante comum fazendo esses registros. E a única prova da mínima Eu existência acho que deles Deus são teria os dinheiro rolos pra de comprar filmes o... que de vez em quando são encontrados escritório. pelos corredores dos níveis. É claro que a criação dessa entidade é apenas uma justificativa meta para que algumas representações visuais dos níveis sejam consideradas oficiais.
porém é interessante ver que ao menos algumas coisas são criadas para fazer sentido, e eu realmente queria ter mais tempo para poder falar das coisas que eu particularmente achei mais interessantes quando dava uma olhadinha nos arquivos considerados oficiais pela comunidade. Porém, como eu já disse, o nosso tempo é limitado e eu não pretendo fazer de novo um vídeo de 1 hora que ninguém vai assistir, até porque o real objetivo desse vídeo aqui não é explicar o universo das Inclusive o vídeo de 1 hora seu eu vou assistir, pombo, juro. Pretendo assistir. Backrooms, mas sem explicar sobre The Backrooms. Quer dizer, a série que começou o mês passado. The Backrooms Found Footage é uma série dirigida e criada pelo cineasta Kenny Pixels. E eu digo cineasta porque esse carinha, mesmo tendo só 16 anos, conseguiu impressionar boa parte da internet depois de demonstrar um talento absurdo com técnicas de cinema e construção de suspense no seu vídeo mais famoso até o momento, que foi o curta que tecnicamente começou a nova onda das Backrooms. Porém, ele já tinha demonstrado uma enorme habilidade nos vídeos mais antigos, onde ele reimaginava alguns eventos de Attack on Titan como se fossem aqueles filmes da Segunda Guerra, vídeos muito bons por sinal. No entanto, foi para minha surpresa que quando eu escrevi o longo e torturante roteiro do segundo volume de Mandela Catalog, que eu percebi uma postagem na comunidade feita pelo Alex Kister, onde ele divulgava justamente um dos episódios da série, algo que eu particularmente ignorei solenemente porque eu sou um babaca. Porém, graças à insistência do Sourá, eu decidi dar uma chance e se eu gostei ou não da experiência vai ser algo que eu vou dizer mais tarde. Porque existem sim coisas interessantes aqui nesses episódios que certamente merecem alguma explicação. Então, se perder mais tempo, vamos logo dar uma olhadinha no que importa. Vamos lá, The Backrooms. A gravação do primeiro episódio logo começa com uma equipe meio amadora gravando o que parece ser um filme de terror ou alguma paródia parecida. Tudo tranquilo, tudo de boa e papum, Kenny dá aquela clipada maneira e logo vai parar no nível 0, obviamente. Alright, cut. That was good. Guys. Alright, that was good. I'm thinking we get a wide angle and then we're done. Okay? Alright, yeah, cool. Like how much further? Like, cara, é muito bom esse início. Yeah. Olha isso, cara. É muito bem feito isso, cara. Esse primeiro shot em específico é bem interessante por ser extremamente fiel a muitas das fotografias tiradas nessa área, das paredes amareladas até as lâmpadas com formato quadrado. O impressionante aqui também é perceber a enorme sensação claustrofóbica, eu acho que é assim que se pronuncia, que um ambiente tão extenso pode transmitir, principalmente nesse momento em que o Kenny começa a caminhar no que de primeira vista parece ser a borda do nível, o que obviamente não é o caso. Basicamente o episódio inteiro é focado em observar esse ambiente estranho de forma razoavelmente fiel com a realidade. Então vamos nos atentar somente aos elementos que possuem um real valor no contexto geral. A primeira coisa que a gente nota que pode ser considerada mais anormal que o próprio ambiente cara, não, tipo assim, falando bem sério, gente. Falando bem sério agora, ó. Falando bem sério. Se isso acontecesse com vocês, gente, o que vocês fariam? Quais seriam sua primeira ação nesse lugar? O que vocês fariam? O que vocês fariam? Me cagava? Choraria no canto? Pegar madeira? Procura o celular? Mas se você não trouxe o celular? São as estranhas marcações na parede que o Kenny andaria por aí, entendi. Primeiramente a gente pode ver algumas setas indicando... Tentaria ligar pro meu chefe. E que possivelmente começam a aparecer justamente naquela parede. Afinal e aí, de House, contas, a gravação corta em certo ponto e a gente pode ouvir o Kenny reagir à primeira seta que aparece, aparentemente feita por alguém que passou por aquele caminho anteriormente, é claro. Essa pessoa em questão fez essas indicações com o objetivo de apontar na direção de outra parede, onde algumas coisinhas ainda mais bizarras podem ser observadas. Se você fingir que você tá dormindo, será que o bicho ia te pegar? Dormindo não, se tivesse fingindo que tava, tipo, indo de base. Tem sim, Túlio, exclamação canal, segue lá. Tem dois canal, inclusive amanhã sai vídeo no canal de Pokémon, hein? No Trainer Tiba vai sair vídeo amanhã. Vai sair vídeo amanhã. Então, tipo, será que, tipo, se eu fingir que eu tô deitado ali pra sempre... Como por exemplo que claramente é um rosto desenhado pela metade,
algumas marcas de Dá, não mãos, dá? uma janela e um Então, aviso mas bem pra quê? O interessante. bicho persegue É a possível gente? se notar Então, mas se ele vê e fala assim, ih, mano, esse cara já foi de base, deixa quieto. também algumas palavras escritas nas proximidades, porém é quase impossível ler alguma coisa, já que o Kenny logo dá um zoom maluco que limita muito a nossa Ah, mas se esse bicho quer comer... Ah, entendi, verdade. E se esse bicho quiser comer, né? Verdade, verdade. visão. Porém, ainda assim é possível se notar uma coisa bem interessante, já que analisando com cuidado os frames da cena, é possível perceber que existem 3 textos diferentes e escritos com caligrafias razoavelmente diferentes. Começando da esquerda para a direita, as letras são Olha, escritas de pra forma mais chamar de quadrada e otário. alinhada, parecendo um pouco com marcações em traços. Porém, dá pra Verdade. Será que eu consigo bater nele? Será que eu consigo trocação de soco franco? É, chega, e aí, irmão? Vem. O bicho lá todo desengolçado. Você chega, já manda. Ele é de ferro? Ah, mano, eu teria que treinar, mano. Putz, mas se eu treinasse? Eu treinasse pra dar soco em entidade. Será que daria certo? Passa a rasteira nas pernas finas de alface dele, exato. ver que na palavra God, escrita bem ao lado, o padrão Que das isso, letras Fer? se torna mais arredondado, por assim dizer. Assim como a caligrafia muda mais uma vez na mensagem dizendo não se mova, fique parado. tá prevendo onde que vai as pras letras se background? sobrepõem Não, um pouco se e algum com uma dia marcação mais acontecesse. forte, como se alguém tivesse escrito com força. Relaxe que certamente existe uma explicação plausível quanto a isso, mas eu pretendo entrar em mais detalhes só daqui a pouco. Por enquanto, vamos primeiro conhecer o real motivo desses avisos Jota. serem tão desesperados. Mano, esse som é muito aterrorizante, cara. Oi, Iwa, tudo bom? Mano, meu Deus do céu, cara. Cara, dá muito medo, cara. Já joguei o Porque essa Baby parte é Sinnoh. interessante porque esse Tá lá no canal de cortes, inclusive, a Peirofobia. A gente já zerou. camaradinha aí, que parece mais com uma versão live action de um Trollface do que qualquer outra coisa, não se trata exatamente de nenhuma entidade catalogada no database das Backrooms. Cê é louco, O que dá leva muito muita medo, gente irmão. a crer que essa entidade cheia de fome aí é uma criação original do Kenny para que ele se poupe de precisar animar alguma outra entidade maluca que se move de jeito estranho. Isso é, até tu perceber que isso é literalmente o design reduzido do Siren Head. Mas tudo bem, é verdade, isso não faz parece diferença. mesmo, parece Pela mesmo. internet existem algumas teorias sobre quem exatamente o Kenny poderia estar querendo representar aqui, como por exemplo um Crawler, descritos no database como entidades hostis que normalmente são encontrados perambulando pelos corredores à procura de vagantes, que é a forma como Crawler? são chamadas as pessoas desavisadas que caem nas backrooms. Esses Crawlers são criaturas humanoides de 2 metros com Mano, esse bicho é feio, mano. Esse bicho é feio. Esse bicho é feio. Tem uma teoria, documentário, de que as mensagens em filme e jogos sempre são verdade. Porque ninguém nunca questiona a velocidade de um bilhete deixado no game. Como assim? Esse daí é a cabeça de sanfona todo torto. Pior que é mesmo, né? braços curtos e corpo fino. Eles possuem uma cor marrom e geralmente Esse eu macetava! entregam sua presença com um grunhido alto de som distorcido. E Fazer uma tier list de monstros do Backrooms que você macetaria? convenhamos que essa descrição bate E aí, perfeitamente com a Pedrinho? aparência desse maluquinho. Porém, com isso em mente, a gente se depara com certos probleminhas. Esses crawlers habitam o nível 9, não o 0, e geralmente correm mais rápido que um Cara, humano olha em fuga isso, por velho, se é muito moverem bizarro, usando mano. 4 membros como um animal quadrúpede. E aí, Algo que a gente Kaki? não vê acontecer aqui. É claro que essas irregularidades podem ser propositais, já que o Kenny pode simplesmente criar qualquer justificativa na lore da série para explicar essas diferenças. De todo modo, é por conta da perseguição que a gente vê na gravação que a gente pode observar um pouquinho mais dos elementos desse nível em específico, Ela toda gostosa e eu sou o monstro do Backrooms. Todo monstro da Backrooms merece ter sua gostosa, Victor. Tá tudo bem.
É pior que é da hora, né, Juco? Bom, por Dá mó exemplo, a medo. área é completamente diferente que o Kenny chega a É cair em bonzão, uma bonzão. passagem no chão, porque aqui a gente pode começar a ver algumas maluquice bem estranhas, como esse andar completamente branco, surpreendentemente com janelas. Olha isso, mano. Que lugar estranho, velho. E isso nem é o mais impressionante, porque logo após o corte na gravação, o Kenny aparece caminhando em uma outra área, onde em um corredor escuro ele encontra isso aí. Olha isso, mano. Esse momento é no mínimo realmente impressionante, que se dane o Stickman com problema na garganta, só o visual desse vão Da na hora, realidade né, com mano? infinitas outras passagens que se estendem até onde a vista alcança, isso sim é simplesmente magnífico. É muito bem E nesse feito, ponto cara. o Kenny não tem nem mais como ultrapassar o nível de qualidade que essa cena sozinha alcança, até porque o que vem depois disso pode ser considerável até que meio passável. Logo após ele entrar no que achava ser uma saída e acabar voltando Sport pro ganhou local do de onde Bahia, ele saiu boa, anteriormente, o coitado do Kenny logo é surpreendido com mais um encontro nada desejado. Mano, que susto da desgraça. O Yalicard. Ah, é o bicho sirene? Ah, é o bicho todo desengolçado. Mano, calma aí. Esse daqui dá susto, tá? E aí, Alicard? Cara, é muito bizarro isso. Olha isso, cara. Cara, a primeira vez que eu vi isso, eu tomei um susto do caramba, velho. Você tá maluco, cara. Tá maluco, irmão. Tudo bem? Depois de impressionar tanto com o visual do ambiente e representar os conceitos complexos que o universo das Backrooms oferece, Tá doido. seria um pouco de sacanagem fazer o comentário que eu vou fazer agora. Mas essa entidade aí podia ser um pouquinho melhor, ao menos eu acho. Tudo bem que o jumpscare pega a gente de jeito por ser barulhento e tal, mas honestamente essa criatura não chega nem perto de transmitir o terror e paranoia que algumas pessoas dizem por aí. Talvez tenha sido só a minha expectativa que estava muito alta. Talvez não. Mas Tanto foi da faz. hora Essa é a minha essa opinião, parte. e ela não importa pra ninguém. Durante esses últimos minutos, a gente vê apenas a câmera do Kenny cair em uma passagem que seguia diretamente para uma saída. Uma saída que, né, eu não sei se ele sobreviveria mesmo se não tivesse sido pego pela entidade. Então assim, um famoso Parabéns, curta tipo, chega. quase Sendo honesto, infartei. eu não vou ser babaca aqui. Dá sim pra ver o quanto o Kenny é habilidoso no que faz, Sim. quanto ele foi cuidadoso com os Ok. detalhes presentes nas descrições do Boa. nível 0. Boa. Porém, eu realmente acho que as pessoas estão deixando de valorizar o que realmente é impressionante nesse curta, Ah, que no caso são os visuais. A Sim, criatura é meio... muito legal, o curta cara. em si é meio parado e não transmite muita coisa interessante. Porém, o visual de alguns takes são simplesmente lindos e com certeza merecem ser Cara, é muito usados legal como essa parte referência aí, ó. para outras obras inspiradas no tema, ou coisas que sejam inspiradas por esse tema, se fizer sentido essa frase. Porém, não acaba por aqui, afinal existe um videozinho não tão secreto linkado na descrição do vídeo que se chama... esse nome aí. De todo modo, Oxe, eu não apesar sabia de que que tinha, eu não. me recuso a tentar pronunciar isso, o título nos sugere que se trata de um arquivo organizado durante os anos 90 em específico. Então vamos só manter em mente que os eventos que o Kenny presenciou durante aquela gravação ocorreu 6 anos depois, já que isso possivelmente pode ser importante. E porque eu adoro datas também. Datas. No arquivo em questão, nos é apresentado Perfeito, algumas imagens peculiares de alguns níveis das backrooms e também umas fotografias bem interessantes do que parece ser algumas pessoas trabalhando com algum sistema ou qualquer coisa relacionada a cálculo, planejamento ou programação das próprias backrooms. Eu não preciso nem dizer que isso implica uma coisinha que pode deixar muitos fãs chiitas desse universo de cabelo em pé. Que no caso é a Interessante. possibilidade de que essa dimensão na realidade foi criada pelos próprios humanos. E não apenas encontrada por nós. Interessante, Mas calma, porque a gente ainda interessante. vai passar por outras evidências disso. Principalmente ao analisar melhor a imagem citando algo chamado de Zona Nula 4. Essa tal Zona Nula é explicada com mais detalhes nesse textinho presente bem ao lado, que diz o seguinte: devido à discrepante elevação entre os painéis 225 e 234, um pequeno campo Kx é criado. E, bom, para explicar o que isso quer dizer, é preciso primeiro ter em mente que Kx
é uma forma de representar em um cálculo o número de ondas eletromagnéticas de uma frequência. Que isso, mano? Virou assunto nerd do nada, cara. Que isso? Onde K representa a onda e X representa um número variável. Porém, o que realmente importa é que ondas eletromagnéticas podem realizar uma ação à distância, principalmente quando dois corpos estão carregados por eletricidade. Basicamente, como é demonstrado naquele clássico experimento da agulha e do balão. E isso é interessante porque aparentemente esse campo carregado de eletromagnetismo é criado em uma backroom a partir de uma considerável diferença de altura entre uma parede e outra. Porém, a todo momento a gente pode perceber... Eu acho que... Cara, esse monte do nerd com coisinha aqui é muito bom, cara. Perceber que o solo dentro dessa dimensão é completamente plano. Não ironicamente. Nos primeiros níveis. Então, como é que poderia ter uma elevação tão anormal a ponto de provocar uma reação magnética na realidade? Bom, é aí que está o problema, já que aparentemente essa reação acaba gerando um campo nulo que se forma no corredor vizinho presente após a elevação anormal. Na física, um campo nulo é formado a partir do momento em que duas energias opostas se encontram, e nesse ponto, uma ou mais ondas eletromagnéticas paradas no espaço se formam. E eu sei, isso foi meio complicado de entender, mas calma que eu dei toda essa volta para esclarecer que esses campos nulos e ondas paradas em um espaço são mecanicamente induzidas com vários propósitos. Seja para monitorar o movimento sísmico do planeta para prever terremotos, seja para analisar... é esse? É pra fazer carinho na minha cabeça. Se um Ai! Uma acústica boa, ou seja para calcular com precisão a distância entre corpos dentro de um ambiente. Mas ok, que caralhos isso tudo quer dizer? Bom, calma, porque a gente ainda tem muita coisa para analisar. No segundo vídeo principal, chamado de O Terceiro Teste, a gente escuta um áudio que nos conta uma historinha bem interessante. Aparentemente, uma empresa chamada Async estava realizando alguns testes durante o final dos anos 80 de algo chamado como Sistema de Distorção Magnética de Baixa Proximidade. Na época houve muito questionamento sobre o que isso se tratava. Pô, eu não sabia que tinha toda essa lore por trás, não, mano. Tinha, tipo, os caras tão colocando, tipo, pesquisa científica também. Porém, nenhuma informação oficial foi liberada até abril de 88, quando o vice-diretor da empresa estabeleceu que os testes tinham como foco um programa que iria solucionar todos os problemas de abastecimento e moradia que existia no governo americano. E tá conseguindo entender onde isso tudo vai chegar? Tomara que não, porque assim tu assiste o vídeo até o final. No entanto, no fim do episódio a gente pode ver a filmagem de um desses testes. Mano, que é isso? Que isso? Oxi, Stranger Things? Caraca, com isso a gente vai direto pro terceiro episódio, chamado de Primeiro Contato. Aqui logo de cara a gente é recebido com um cardzão do FBI informando que é proibida a exibição e reprodução dessa fita em questão. A gente pode ver alguns equipamentos funcionando, alguns gráficos, mensagens técnicas do que tá rolando, e é óbvio que tem a porra de um Daisy Bell tocando de fundo, porque sempre tem que ter um Daisy Bell. Mas enfim, de qualquer forma, durante uma das transições para as filmagens do sistema elétrico do local, é possível perceber algumas mensagens invertidas indicando erros em algum setor, algo que serve de aviso para o que a gente logo vê ocorrer durante mais um dos testes dessa máquina estranha. Ó, a máquina ali, ó. E a máquina tá cagada? Todo esse ambiente é bom demais. Pô, muito louco, mano. Eu acho que isso daí que tá no vídeo é falso, hein, mano. Perfeito, perfeito, Dio.
olha a Backrooms ali, ó. Olha a Backrooms. O interessante aqui é que mais uma vez a gente está se deparando com mais algumas evidências do que eu Qual citei foi, cara? anteriormente, de que as backrooms foram criadas a partir da interferência humana. E essa cena final faz questão de deixar isso bem implícito, ao menos de certa forma. É bom se atentar para a data dessa gravação, que ocorre no dia 17 de outubro de 89, enquanto o próximo episódio, chamado de Pessoas Desaparecidas, ocorre durante o início dos anos 90. Na Pode primeira crer. parte do episódio, nos é mostrada uma montagem com alguns pôsteres de desaparecimento. E logo é possível notar que não existe um padrão exato, pessoas completamente aleatórias começaram a desaparecer sem ter uma conexão direta uma com a outra, sem discriminar gênero e muito menos idade. E isso até que podia Que ser um doido, evento mano. completamente misterioso, caso a gente não tivesse a mínima noção do que realmente está acontecendo nos bastidores. Porém, logo um gráfico é mostrado representando os casos reportados de pessoas desaparecidas. E bem ali no tracinho azul presente um pouco antes de 1990, ocorre um crescimento absurdo desses casos. Crescimento que aparentemente apenas Nem nome, cessou cara, levemente em 92. Porém, a esse ponto o número continuava visivelmente muito mais elevado do que durante os anos 80. E, como eu disse, é meio óbvio o motivo disso, já que foi em 89 em que a É, que abriram a Backrooms, né? desenvolvimento do SDMPP, que literalmente tinha como objetivo provocar uma distorção da realidade para criar espaços Ah, infinitos. por isso que eles Mas a estão gente com chega essas nisso roupas logo, de logo. cientista. Na segunda parte, a gente vê um grupo de cientistas usando um método meio que arcaico para se locomover pelo nível 0, usando a famosa tática do João e Maria, que no caso se trata de usar algo como marcação conectada ao ponto de início. Eles caminham um pouco pelos Verdade. corredores, a filmagem corta e retorna com eles encontrando isso aí. Pô, isso daí eu não vi, mano. This makes no sense. This wasn't in the last report. No, this is definitely no. Isso, que isso, que isso, que isso? It's organic. Be some kind of fungus. Susto, mano. Ok, jumpscarezinho, mas o interessante aqui na realidade tá em uma das postagens do Kenny na aba comunidade, afinal de contas, filhote de Alex, Alexzinho é. Susto, E cara. literalmente algumas horas atrás, enquanto eu escrevi esse roteiro aqui, ele fez uma postagem onde a gente pode ver uma imagem de um rim meio que defeituoso. Isso aqui é interessante. Isso é porque um essa rim? Caramba, velho. Parece sei lá, mano, o que é isso aí, mano? anotações da imagem deixam a entender que ele ficou desse jeito após ter sido preenchido com uma bactéria desconhecida que morreu logo depois que a vítima bateu as botas também. E é claro que aqui não tem nada que indique que a vítima em questão seja a mesma que a gente viu no vídeo. Porém é interessante perceber que ao redor do corpo existem algumas manchas escuras que fudido. escorrem por uma passagem superior na O rim parede. da Nats, é verdade. Aquilo ali é o rim da Nats porque essa desgraçada não toma água, velho. Já acabei de tomar meu primeiro... Não, não é meu primeiro, né? Mas o meu segundo litro de água aqui, essa desgraçada não toma água, velho. Bebe água agora. Vai, desgraçada. Cadê ela? Ela deve estar jogando LOL agora. Para o LOL e vai beber água. Quase como se o infeliz aí tivesse sido banhado por algum tipo de líquido, ou quem sabe ter sido engolido e regurgitado. Em outras palavras, sido comido e vomitado, tá ligado? Como eu disse, não tem confirmação de que esse rim pertence a esse carinha aí, mas é impossível acabar não ligando os pontos de certa forma. Com isso a gente pode ir diretamente pro último episódio postado até o Não momento. tem que, no água, vai caso, ter uma é o garrafa vídeo de ketchup informacional. aqui do lado. Afinal Eu de posso contas, tomar? até mesmo as séries Pode. com mais potencial não podem deixar de se curvar para os clichês clássicos de Análogo e Orco. A primeira parte do episódio se trata de uma fita de informação dedicada aos novos membros da equipe de pesquisa e desenvolvimento do projeto KV-31, que no caso tem como foco os estudos dedicados ao SDMPP, também chamado internamente como a Rodedor de máquina, a porta máquina. ou sala dos fundos. Sim, a nossa querida dimensão maluca ainda não era exatamente referida com o mesmo nome que se tornou a marca registrada Olha da que da hora. infelizmente. O restante da fita basicamente diz algumas coisas óbvias e algumas coisas interessantes.
óbvias como o fato de que comentar algumas coisas sobre o projeto no lado exterior é completamente proibido, e interessantes como o fato de que se deve explorar as backrooms, ou complexo, em grupos com no mínimo 3 indivíduos, já que realizar uma exploração sozinho é extremamente proibido. Na segunda parte do episódio, a gente pode ver mais uma das explorações feitas por cientista da mesma... Por que não faz com uma galera? Tá ligado? Por que não faz com, sei lá, mano, um estádio de futebol? Os caras vão de 3 em 3, irmão. Vai que, sei lá, com umas 5 mil pessoas invadindo a backrooms. Eu acho que daria mais sucesso do que ficar só indo de pouco em pouco. De uma forma como a gente viu no episódio anterior, porém aqui são mostradas algumas coisinhas a mais do que antes. Além de que mais uma vez a gente pode ver o talento do Kenny representar visualmente o nível 0. Porém, a gente não tem muito tempo pra focar muito nas paisagens nada naturais do local, já que em certo ponto um dos pesquisadores parece escutar o som Mas de 100 pessoas, dentre esses vários lutadores de UFC, caras fortes pra caramba e militares. Aí, pô, aí fica tranquilo, ó, não é? Ou não? Conversando ao longe. Dá pra dar um cacete nesses monstros. Guys, can you hear this? Jota, eu vou gravar pra postar lá no Cortes, mas não vai ficar com som aqui não. Hey guys, can you hear this? Hey! Guys. Guys. George. Moving! Me... Hey! E ok, isso aqui é um pouco desesperador à medida que esse maluquinho nesse tá momento se encontra na mesma situação cara. que muitas das pessoas que desapareceram depois de caírem no local também se encontraram. Durante a tentativa de encontrar um caminho de volta, ele encontra algumas coisas que chamam a nossa atenção. A primeira delas é uma sala arquitetada de uma forma que não faz muito sentido. A gente pode ver um cercadinho ali, uma parede que parece uma estante gigante, e no centro algumas pedras ou algo que me dá a impressão de estar noclipando o chão. De todo modo, nada é muito desenvolvido aqui, afinal de contas já é estabelecido pela lore do nível 0 que a arquitetura dele é confusa e sem uma lógica prévia. Então vamos só prosseguir porque a cena do longo corredor é bem interessante. A gente consegue escutar mais uma vez a vibração das lâmpadas à medida que o pesquisador se aproxima de uma porta com ausência total de luz. Olha Isso é interessante esse porque corredor, comprova algo cara. que eu já achava anteriormente. Mas primeiro a gente precisa voltar rapidinho para toda aquela explicação de física que eu dei, onde o ponto principal se deu pelo fato de que o interior das backrooms é carregadíssimo de eletromagnetismo e alguns corredores são tão fortemente carregados que geram as ditas zonas nulas. E, bom, como não existe uma explicação realista para o que aconteceu com o pesquisador aí, é possível acreditar que ele se perdeu do seu grupo justamente por entrar em uma dessas zonas nulas. Como a gente pode perceber, depois que ele entra nesse beco sem saída, não só os membros do grupo deixam de ouvir ele, como também desaparecem como se fossem só uma ilusão. E aqui, meus senhores, cara, olha esse lugar, mano, que como a lugar gente bizarro, sabe, mano. luz, radiação, micro-ondas e ondas óticas Quanto tempo são você tipos de duraria até o bicho me achar, mano? Acho que com 5 minutos. ondas eletromagnéticas, e o SDMPP literalmente criou um complexo de espaços através da distorção do Vocês magnetismo. durariam por quanto, Porém, as gente? coisas aí Quanto... dentro não funcionam do jeito que a gente compreende. Quanto tempo vocês justamente acham? Porque a própria existência desse espaço Fugindo, não etc. é natural. As backrooms não são outra realidade criada por uma entidade, mas sim uma complexa rede de espaços criadas artificialmente que não se ajusta ao nosso conceito humano de realidade justamente por não ser um ambiente completamente 10 anos? estável. E isso, de certa forma, Sim. explica a grande necessidade de exploração e pesquisa lá dentro. Afinal de contas, apesar da máquina ter sido criada corretamente e funcionar corretamente, infelizmente os cientistas não possuíam controle sobre os espaços criados. É por isso que naquele mapa que surge logo após o último teste do SDMPP, a gente vê um mega labirinto surgir do nada. Justamente porque o que aconteceu ali foi algo que como doideira, uma explosão ó. magnética, quase como uma explosão normal que a gente conhece. Porém, ao invés de criar uma cratera e espalhar escombros, essa explosão criou um complexo de campos gravitacionais, formando salas e corredores e andares de forma completamente tentar aleatória. bater nele e Porém, não como morrer. isso explica o que Mano, eu acho aconteceu que é com esse difícil, hein, mano? maluquinho aí. Bom, depois que ele entrou no beco sem saída, que eu acredito ser uma zona nula, ele ficou privado das intervenções causadas pela instabilidade olha aí do a ambiente, zona quase como nula se ele por tivesse causa das ficado ondas preso lá, no ó. tempo.
Mas não Pode literalmente, crer, afinal Andy. de contas o tempo só é afetado pela gravidade. 10 anos? Que por 10 anos, distorções cara? magnéticas em si. Porém, a gente não sabe exatamente como a física funciona dentro dessas distorções e alterações, ficando um pouco complicado de se estabelecer uma explicação que sirva adequadamente. Sem contar que eu não sou nenhum especialista formado em física para entrar em muitos detalhes, então vamos prosseguir. Dentro dessa área mais escura, que basicamente implica que a própria luz do nível Tem uns lugares zero que faz dá pra parte da viver de distorção boa, magnética, será? o que impede essa área de receber ao menos um pouco dessa iluminação, o pesquisador então se depara com um ambiente completamente diferente que Oxe, parece tem umas ter sido gerado carriola, a ó. partir da incapacidade da distorção magnética em gerar uma casa nessa sala pequena. A partir desse Ué, ponto, tem nada uma- de tem muito uma relevante casa. acontece durante a longa caminhada do maluquinho aí, até o momento em que ele encontra uma saída que infelizmente não é exatamente uma saída. Puta merda. Puta merda. Riba saída. Ué, os computadores. Hello? Hey! Fudeu. Fudeu. Foi de base. Cara, é muito bem filmado essas coisas, mano. É muito bem criado, cara. Olha isso. Cebote é muito bom, Ju. E, bom, eu acho que esse ponto já tá bem claro que o Kenny tá mudando drasticamente a própria lore em si das Backrooms. E isso é bem interessante, já que aqui a Cara, gente isso é vê uma muito da empresa hora, chamada Async, que possuía sim boas intenções de desenvolver um sistema capaz de criar espaços infinitos a partir da distorção magnética artificial. E tudo é bem, pra muito criar um bonito, tudo espaço perfeito. infinito, O entendi, problema é que entendi. alguma coisa deu errado durante um dos testes, provocando assim uma reação em cadeia dessas distorções sem controle que acabaram resultando no que a gente vê ser o nível zero. Essa região possui uma arquitetura confusa não por ter sido criada por uma entidade que possui um intelecto avançado e nem nada parecido. Esse espaço é assim por simplesmente ter sido criado acidentalmente e por possuir uma Tipo instabilidade um espacial bugzinho, né? causada pela própria falta de controle dos responsáveis diante do imenso problema que eles criaram acidentalmente com o simples objetivo de criar algo positivo. Agora, o que aconteceu com o carinha que tomou banho de ácido? Que bactéria maluca é essa? Como as pessoas conseguem atravessar a realidade e cair no nível zero? Então, eu acho que a gente vai ter que esperar um pouquinho para ter essas perguntas respondidas. Afinal de contas, os episódios ainda estão em lançamento e a Pô, gente mas nem da hora, sequer hein, viu mano? outros níveis além do zero. Então vamos ser um pouquinho pacientes. E parece que finalmente Acabou? voltamos à nossa programação normal. Esse tema aqui foi bem pertinente para voltar com a estrutura normal dos vídeos. Pô, legal, justamente porque mano, eu não legal, tinha legal, fé legal. nenhuma nessa série. Eu sempre fui um desses caras que não achava nem um pouco interessante o conceito das Backrooms, justamente pela associação que eu tinha Backrooms é criado pela comunidade, assim como SCP e SCP é uma merda, então as Backrooms também são. Ih, rapaziada, a gente tava falando de SCP até agora. Então, eu sempre tive esse preconceito e que meio que quase me afastou completamente de entrar em contato com essa série muito boa. rapaziada, E rapaziada. sim, eu fico surpreendido pelo carinha que é o responsável de ser tão novo assim. Tipo, é um cara que realmente tem talento. Eu não Esse vou nem cara é dizer que tem bom, mano, talento gostei natural, dele, porque com gostei certeza dele. Ele estudou pra conseguir fazer esse tipo de coisa. Então, ele é um cara realmente bem dedicado e sim, bem talentoso. Como eu acabei falando em certo ponto do roteiro, eu acho, eu nem me lembro agora, a série ainda não acabou, na realidade eu fiz esse vídeo aqui meio que pegando a série andando, então pode Gostei, ser que gostei, venha mais gostei, coisas gostei. aí que acabem desvalorizando completamente tudo que eu disse aqui. E não tem muito como eu saber porque, né, eu não vejo o futuro, justamente porque eu tô no passado, vocês estão aí no Então, futuro. tipo, será que esse mano lançou mais coisa? Mano, ele vai falar mais alguma coisa? Ah, tá, ele vai falar dos membros do canal. Pô, gostei, mano. Gostei pra caramba do canal dele, cara. Da hora demais, cara. Muito louco, velho.
Pior que é da hora, mano. É mais realista que muito ARG mal feito, é então. Interessante, interessante. Curti, curti.